O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. O esquema pode ter movimentado mais de 14 milhões de reais em propina. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo, incluindo endereços residenciais do ministro Ricardo Salles, na capital paulista, e no imóvel funcional dele em Brasília. A operação Aquanduba apura um suposto esquema de pagamento de propina para liberar a exportação de 8 mil cargas de madeira extraídas de forma ilegal na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente se defendeu. O Ministério do Meio Ambiente, desde o início da gestão, atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao devido processo legal. Entendemos que esse inquérito, o pouco que sabemos, que eu não tive acesso ainda, ele foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Ricardo Salles entre 1º de janeiro de 2018 e 12 de maio deste ano. Moraes afirma que foi verificada uma movimentação extremamente atípica, envolvendo o escritório de advocacia do qual o Ricardo foi sócio entre 2012 e 2020, superior a 14 milhões de reais. O STF ainda determinou o afastamento de 10 agentes públicos, entre eles o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. As madeireiras que teriam se beneficiado do esquema também são investigadas. Por causa da operação, Salles foi até a sede da Polícia Federal em Brasília para falar com o superintendente Hugo de Barros Correia. O SBT Brasil apurou que o delegado disse ao ministro que o inquérito segue em sigilo e que, caso quisesse, poderia prestar depoimento. Só assim teria mais informações. O ministro não quis ser ouvido hoje pela PF. Eu fui lá, encontrei o delegado, soube que também estiveram em outros locais. Agora, essas medidas são desnecessárias, na medida em que o Ministério e todos os funcionários poderiam ter ido se chamados para a Polícia Federal. Assim que soube da operação, o ministro Ricardo Salles conversou com o presidente Jair Bolsonaro. Disse que a operação foi um mal-entendido e que poderia explicar tudo rapidamente. Durante a tarde, Salles e Bolsonaro voltaram a conversar aqui no Palácio do Planalto. A operação repercutiu no Congresso. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, cobrou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a gestão de Salles. Desde que assumiu a pasta, diversas denúncias de atos ilícitos envolvendo o ministro ou subordinados seus se acumulam e já passou da hora de investigar essas denúncias.